Estamos aqui a falar de cabelos brancos, não é? E de como, pelo menos, a parte de cima das nossas cabeças muda. E temos um tema para o nosso aniversário imutável. E ainda que este podcast está a ser gravado antes do aniversário, a maior parte das pessoas que nos vai escutar vai ouvir este podcast já depois do aniversário. Mas temos aqui connosco o João e o Marcos, pai e filho, e eles têm a responsabilidade neste fim de semana especial de trazer alguma coisa da parte de Deus para nós. Vão partilhar a palavra em diferentes momentos. Um deles é já hoje à noite, portanto já estou aqui a dizer que estamos a gravar o podcast na sexta-feira. Vamos ter uma worship night, mas não vai ser só música, vamos ter partilhas, o Marcos vai estar a partilhar, amanhã um tempo com os jovens, onde vamos ter também participações de vários tipos, e no domingo então as celebrações. E a minha pergunta é essa, o que é que Deus tem falado convosco sobre isto? Se é só o cabelo branco, sinal de que mudamos e que estamos a ficar velhos, ou o que é que vos tem incomodado durante este tempo e o que é que vocês estão a pensar então trazer para este fim de semana especial da casa? Primeiros mais velhos. Primeiros profetas. Opa! Assim já dá logo o peso da cena. Então. Deus tem posto várias coisas no meu coração. Uma das coisas que eu tenho pensado e que vamos estar a partilhar durante este fim de semana sobre a imutabilidade de Deus é de que maneira é que isso afeta a minha vida, de que maneira é que isso afeta as minhas decisões, de que maneira é que isso afeta a maneira como eu vejo Deus, porque acho que muitas vezes a gente diz, ok, Deus não muda, que fixe, mas Deus, o que é que não muda de Deus, né? O que é quais é que são as características que para mim me podem trazer segurança de que ele não muda, e às vezes o que me traz até é perguntas, é questionamentos, né? Dizer como é que isso me pode dar tranquilidade ou esperança se eu nem sei exatamente como é que é este Deus, como é que ele age? Eu não consigo prever o que é que ele vai fazer a seguir, eu não consigo prever de que maneira é que ele vai reagir se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda, ou se eu vou para trás ou para a frente. Então, como lidar com a imutabilidade de um Deus que é mistério, né? E isso leva-nos a falar de confiança, leva-nos a falar de fé e leva-nos a falar de esperança. Sendo que esta última acaba por ser uma consequência de uma luta interna que acaba por acontecer em nós, não é? Ao dizer assim, ok, eu não sei tudo sobre este Deus, não consigo prevê-lo, mas ele diz que ele é bom. E ele diz que a vontade dele para mim também é boa. Então, tipo, ele só me dá vislumbres, e eu tenho de me agarrar a esses vislumbres que ele me dá com tudo o que eu tenho, deixar que as situações da vida às vezes venham, nos manda ao chão uma e outra vez, mas ficar com essa frase, eu sou bom, aquilo que eu tenho para ti é também bom. E eu acho que no meio disto, agarrando-nos àquilo que a palavra nos diz que ele é, ajuda-nos a passar por tudo isso e a construir estas outras características, né? Caráter, como diz lá em Romanos 5, né? O caráter formado, esperança, e tudo isto às vezes com a base não num desfecho final que a gente já sabe como é que vai ser da nossa vida, das nossas decisões, de tudo mais, mas simplesmente confiando em quem ele é, no caráter dele, na natureza dele, que é disso que a Bíblia nos fala, né? A Bíblia não fala o que é que vai-te acontecer exatamente no dia X, tu decidiste tal, não é? A gente só se fica com a natureza dele, e ele diz que isso é suficiente para nós. Então a gente tem de descobrir uma maneira de viver com isso, e de viver em paz, e com esperança. Esse é o desafio. Bem. O Marcos estava a falar de fé, confiança e esperança, não é? O importante é ter fé, confiança e esperança. Mas a fé, confiança e esperança é aquilo que é o nosso lucro na relação e no processo de conhecimento. E, por exemplo, falando de um filho ou falando de uma geração mais nova, falando dos adolescentes, das crianças,
nós temos uma responsabilidade enorme, que é também revelar com a nossa própria vida e pela nossa própria experiência, anunciar a uma geração que vem atrás de nós que realmente o que a Bíblia diz é verdade. Porque nós somos testemunho disso, nós somos testemunhas disso. E isso é realmente, pronto, é realmente muito importante. É bom pensar que a fé, a esperança e a confiança é aquilo que advém da relação, é fruto da relação, é fruto de experiência, é fruto de caminho, é fruto até dos acertos e dos erros, não é? Isso é realmente importante. E essa coisa de, quer dizer, a imutabilidade de Deus, é o quê? Deus só chora, não ri? É o quê? A imutabilidade de Deus Deus é monocórdico, é o quê? Não, o que não muda em Deus é a sua natureza, e na sua natureza ele ri e chora, e na sua natureza ele alegra-se e entristece, e na sua natureza, porque ama, e é sempre porque ama, corrige e encoraja, porque é misericordioso mesmo quando erramos, está presente e quer erguer-nos. É esse Deus imutável, não é? E é bom perceber isso. Sim, até eu estou-vos a ouvir e está-me aqui a surgir um pensamento que, na verdade, nós podemos dizer que ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre, que nele não há sombra de variação. Passagem-chave também que pensámos para depois desconstruir os pensamentos para este fim de semana. Mas parece-me que, na verdade, o que vocês estão a dizer é que ele também muda de alguma maneira. Também há mudança nele, mas não é que ele em si mude, mas o nosso entendimento, fruto da relação que nós temos dele, está constantemente a mudar. Porque o Deus que eu conhecia ontem não é propriamente obrigatoriamente o Deus que eu conheço hoje. Sim, mas Tiago, aí estamos a falar, parece-me, de duas coisas bem distintas. Uma coisa é a imutabilidade de Deus, outra coisa é a noção que eu vou tendo de Deus à medida que eu vou vivendo. Exato. E isso não significou que Deus mudou. O que Ele significou é que a minha perspectiva mudou. Ou seja, tu tens uma perspectiva do que quer que seja, do ponto de vista onde tu estás. Mas a vida leva-te para muitos caminhos, muitos acontecimentos. E desse ponto de vista, aonde vamos estando, a tua perspectiva de Deus pode mudar. Mas Deus é o mesmo. Sim. Deus é o mesmo. E, por exemplo, eu penso refletir sobre o Salmo 23, não é? E é isso exatamente, parece-me, que Davi está a dizer na fase avançada da vida. Porque o Salmo 23 é um salmo, pressupõe-se, da fase avançada da vida. E é muito bonito isto. Davi, sendo o homem mais poderoso, mais rico, mais capaz de resolver, enfim, Davi como o ideal de ser humano, do mais comum dos mortais, sem Cristo, se calhar nós olhando para Davi diríamos, uau, que ele é o ideal da vida. Mas Davi, quando vai falar do eterno, do Deus que ele diz que tendo ele não tem falta de nada, ele não se lembra, ele prefere olhar para Deus do ponto de vista do tempo em que ele é pastor do que do ponto de vista do tempo em que ele é rei no palácio. Ou seja, ele chega à conclusão que, tendo tudo como rei, a perspectiva de Deus poderia estar, podia ter sombras. E, portanto, ele percebe hoje, até sendo rei e sendo a pessoa mais importante do mundo de então, ele prefere pôr-se no papel do pastor que ele já foi, em jovem, e dizer: a melhor imagem que eu tenho do Deus imutável é do bom pastor. É do bom pastor. E que imagem é essa? É o pastor que, se a gente o tem, mesmo quando não temos nada, podemos estar seguros de que não nos faltará nada, porque ele será aquilo que a gente precisa. Então, eu acho isto também muito, muito importante, que é, se calhar, até à medida que vamos avançando na vida, pegando até naquilo que Jesus dizia e que nós refletíamos não há muito tempo, esta coisa de guardar alguns dos aspectos da criança, Sim. a fim de que sejamos maduros,
é também a melhor forma de entender e de perceber Deus, não é? E eu quero dizer aqui uma coisa: entender e perceber Deus não é necessariamente como é que vai ser, e pronto, que cá estamos nós a querer Deus tipo varinha mágica. Não, entender e perceber é naquele sentido, em todas as circunstâncias da vida Deus fez-se presente e saciou-me, encheu-me, é verdadeiramente pão, como Jesus dizia, eu sou verdadeiramente pão. Então, nesse sentido... Eu acho que o que estás a dizer é uma mensagem com que todos nós nos podemos encontrar com ela e até ter identificação com ela, porque se vê, Davi, ele fala de um período de dificuldade, não é? Fala de um período de sombra, de morte e tudo isso. E há muitas coisas na vida que nós não controlamos, que mudam realmente, e que ter a esperança num Deus imutável, num Deus que é seguro, eu acho que é uma mensagem que nós podemos trazer a qualquer pessoa. Não tem que ser uma pessoa que frequenta a igreja, porque todos nós vamos encontrar momentos sem chão. Ainda agora, relativamente muito pouco tempo, tivemos que passar por uma situação tão difícil de estar perto de pessoas que estão a viver um sofrimento muito grande, e eu achei muito oportuno e adequado a forma como tu falaste disso, não é? E tocaste no mesmo salmo. O facto de nós passarmos por estas dores, estes vales de sombra. Na verdade foi ao contrário, eu estava a meditar no salmo e surge essa situação e disse, aqui está. Toda a gente vai passar por estes momentos, não é? A vida vai mudar. Eu não sei se vocês conseguem lembrar um e outro qual foi assim o momento da vossa vida em que provocou mais mudança, que teve mais impacto, e que nessa mudança vocês perceberam o quão precisavam de ter uma coisa que se agarrar que fosse mais segura do que tudo o que está a mudar. Conseguem descrever assim um momento desses e falar um pouco sobre isso? Já tive alguns momentos, é verdade que momentos de transição na vida também, não só momentos específicos, não só momentos específicos na minha vida, tipo no lugar onde eu estou, mas muitas vezes quando tens de tomar decisões, quando tens de arriscar, não é, por assim dizer, são sempre momentos onde ficas sem chão, porque também decides ficar sem chão. E sabes que esses momentos vão pedir de ti que fiques assim. Eu lembro-me da altura que eu decidi sair para ir viver para a Espanha e tudo o que isso supunha. Isso foi um momento realmente onde eu fiquei sem chão, por assim dizer, mas que ao mesmo tempo foi uma altura onde Deus me ajudou a lembrar quem é que eu sou, o que é que Ele me chamou para ser, Sábado. E promessas, né? Porque eu acho que, na verdade, aquilo que a Bíblia está cheia de promessas de Deus, e é sobre essas promessas também que muitas vezes nós nos agarramos. Aliás, falando do Salmo 23, onde ele fala sobre a vara e o cajado, não é? onde o pastor escrevia as promessas, onde o pastor lembrava quem é que é esse Deus imutável, quem é que é esse Deus que não muda, porque é exatamente para esses momentos que a gente precisa de lembrar qual é o nosso fundamento. E o nosso fundamento são as promessas de Deus. Agora, como o meu pai estava a dizer, as promessas não são propriamente o que é que eu vou fazer, o que é que tu vais fazer, porque a gente gosta sempre de se relacionar com Deus na base do fazer. Nós estamos ocupados em fazer planos, Ele está ocupado em trabalhar o nosso caráter, né? E muitas vezes os nossos desencontros com Deus e a razão pela qual nós pensamos que Deus mudou é porque a gente está-se a relacionar com uma intenção sempre de futuro, de fazer, de estar, de algo físico, e aquilo que Deus está a falar não é nem físico, nem temporal, é o que Ele está a construir dentro de nós, não é? Esse caráter. Cristo. É Cristo, é relação. Aliás, e lembrando disto, uma das coisas que vou estar a partilhar este fim de semana é sobre os livros de Provérbios, Eclesiastes, Jó, e é engraçado ver como
como Deus ao fim e ao cabo aprovou o caráter de Jó no final e não aprovou dos seus amigos, ainda que os amigos diziam Deus é bom, Deus é perfeito, o problema está em ti, né? Tu é que deves ter feito qualquer coisa. A gente sempre procura encontrar uma causa para as coisas e não fazer como realmente como Deus faz, que é não te relaciones comigo com base nas causas, no porquê, mas mais no propósito, no para quê. Só que o propósito também não são coisas, o propósito também não são sítios, o propósito é esse caráter que eu quero formar em ti, e por Jó ter deixado o seu caráter ser formado, foi aprovado por Deus. Claro, depois tudo o que aconteceu, viveu mais não sei quantos anos, teve netos, bisnetos e trisnetos e tudo, toda essa parte é a parte que a gente diz, fixe, valeu a pena. Mas não, realmente o que valeu a pena foi essa transformação que houve nele e tudo o resto fluiu disso, né? Dessa transformação e de ter percebido a relação de Deus a relação com Deus não como algo causal, mas como algo em vista naquilo que Deus quer fazer, naquilo que Deus vai fazer. E é isso que nos traz esperança, né? É isso que nos traz esperança, é basearmos nas promessas daquilo que Ele diz que nós somos, né? E por isso podemos passar pelo vale da sombra e lembrarmos daquilo que Ele diz que nós somos, quem é que Ele diz que quer formar em nós. E isso é a nossa Nós sempre esperança. preferimos aquelas promessas que dizem que já não vai estar no vale da sombra, ou seja, que as coisas vão mudar, e às vezes a expectativa que temos em Deus é essa, não é tanto a relacional ou que molda o nosso caráter, é mais aquela que muda as nossas circunstâncias. E o que Davi quer dizer, parece-me, no Salmo 23, quando ele diz o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada, não tenho falta de nenhuma oportunidade na vida, boa e má, de experimentar quem é o Eterno. Portanto, o Davi dizia, na minha vida não faltou nada, problemas, dificuldades, que vai por oposição até, ao, por exemplo, a qualquer coisa que ele diz no Salmo 30. Davi no Salmo 30 diz assim, eu sentia-me seguro e pensava comigo mesmo, nunca serei derrotado. Olha a noção que ele tem, porque Deus é comigo, eu nunca serei derrotado. A verdade é que ele é numa fase da vida, da juventude, em que ele diz, vou conseguir tudo, isto, Deus está do meu lado, não há nada que... A verdade é que ele teve experiências de derrota, mas na verdade essas experiências de derrota ele experimentou o eterno ao ponto de dizer, esta derrota pode representar para mim a perda de alguma coisa, mas eu não tenho falta de nada, porque o eterno era comigo. E o efeito do eterno na minha derrota, o que ele fez em mim, por mim. Então, ter esse entendimento é urgente na igreja, urgente. Tiago, tu falavas há bocado também sobre a questão estavas a perguntar, mas Deus então muda. Eu estou de acordo com o meu pai no sentido em que eu acho que Deus realmente é imutável, não muda na sua essência, mas eu acho que ele não mudando na sua essência, portanto leva-nos à origem, e não mudando também na sua finalidade para connosco, porque eu acho que isso não dá para mudar, as intenções dele para connosco não muda, mas eu acho que ele é capaz de mudar o que quer que seja no meio destas duas coisas para fazer cumprir a sua vontade, para fazer cumprir o seu propósito. Não, usa diferentes estratégias, meios, paciência, misericórdia, julgamento também, correção, sim, tudo isso. A tal vara. E é tudo por amor e é tudo por misericórdia, porque essa é a sua essência. Exato. Bem, nós ficamos, a conversa poderia continuar sem dúvida, ia ser muito Corte rica. E costura. Mas nós vamos ficar na expectativa deste fim de semana, quer dizer, agora o podcast, o fim de semana já aconteceu. Que remeter para o que ficou gravado. Exatamente, portanto, provavelmente é ir aos links e assistir ao que aconteceu, porque foi muito bom. Foi espetacular. Foi espetacular, não foi? Percam. Não percam. Ok, é isso. Já vou. Beijinhos. Beijinhos, pessoal. Obrigado, Marcos.